paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é a pastora Lorena. E hoje a gente vai falar de dois discípulos, né? Estamos prestes a fechar esse ciclo de discípulos. Um é Simão, o Zelote, e o outro é Matias, né? Ele foi escolhido após a morte de Judas Iscariotes. E a gente vai falar um pouco sobre, a gente vai iniciar o estudo falando sobre Simão, o Zelote, né? Zelote não era o sobrenome dele. O nome dele era Simão, que significa aquele que ouve, né? O Zelote ele vem de um grupo, né, patriota revolucionário, né, que não aceitava Roma, né, administrando os judeus. Eles não aceitavam, né? Eles acreditavam que somente Deus seria o rei de Israel. Eles pagavam imposto por obrigação e muitos deles defendiam a revolta armada. Alguns acreditam, né, que esse grupo ele se espelhou, né, nos macabeus, né? Não é igual, é apenas um espelho, né? Eles admiravam, mas não é o mesmo grupo, não é a mesma linhagem, mas eles tentam defender, né, os mesmos objetivos. Alguns estudiosos acreditam que os zelotes, né, são precursores da revolta judaica que culminou, né, na destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, né? Aí a gente vai ver duas pessoas totalmente opostas dentro de um grupo, que é Mateus, o cobrador de impostos, e o Simão, que é o zelote, né? Mateus é aquele que trabalhava para Roma e o zelote é aquele que era contra Roma. Então Jesus pega duas pessoas improváveis, né, de dar certo, primeiro porque eles têm ideologias diferentes, né? Eles acreditam, né, em objetivos diferentes, coloca tudo no mesmo grupo. Agora com o mesmo objetivo. Então a gente vai ver que Jesus ele não precisa, né? Aquela questão de todo mundo ser igualzinho, todo mundo pregar igualzinho, todo mundo se vestir igualzinho, todo mundo ter a mente igual. Não, Jesus, ele pega pessoas improváveis, né? Que tem esse mesmo objetivo de falar, de disseminar o reino de Jesus, o reino de Cristo. São pessoas que eles vão olhar, né? Eles olham o alvo, Cristo. E esse alvo, né, eles seguem até o fim. O Mateus, apesar de estar trabalhando para os romanos, ele quando ele escuta, né, sua voz sendo chamada, algo extraordinário acontece em sua vida. Simão, o Zelote, ele abandona tudo, ele abandona seus ideais, ele abandona aquele grupo político, ele abandona a sua revolução, porque você fazer parte de um grupo é porque você acredita nos ideais dele. Aquela ideologia, ela tá gravada aqui dentro do seu peito. E é por isso que muitas vezes, né, aquelas pessoas que acreditam numa ideologia, elas falam com uma paixão, né? Se você pegar uma pessoa que ama o evangelho de Deus, ela fala com aquela paixão, aquele amor, ele começa a contagiar as pessoas que estão do lado. As pessoas que fazem evangelismo, elas fazem, né, de uma forma que elas vão contagiando aquele amor de falar, né, do amor de Cristo, começa a contagiar as outras pessoas. As outras pessoas elas querem, né, fazer parte daquilo dali. E eu tenho certeza que uma coisa, Simão, ele estava dentro de um grupo porque ele acreditava nas suas ideologias, nos seus objetivos. Ele acreditava que aquilo dali era certo. Então, ele acaba tirando o eu dele, as ideologias dele, para ele diminuir Cristo, né? E ele começar a entender Cristo sobre a vida dele. E isso muitas vezes, né,
é muito difícil para algumas pessoas, porque elas têm aquela ideia, ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, elas nunca conhecerão a Cristo, porque quando você conhece a Cristo, você quer retirar aquilo que não cabe mais para que Cristo possa, né, entrar na nossa vida. Quando a gente conhece a Cristo, né, a gente nova criatura é. Essa mudança do dia para a noite, não, essa mudança não é do dia para a noite. Essa mudança, ela é gradual. Eu particularmente, Lorena, eu não acredito nessas mudanças, né, que são tão súbitas. Ontem eu fazia tudo errado e hoje, né, eu coloco um terno, uma gravata e uma Bíblia debaixo do braço. E a minha vida mudou. Eu não acredito muito nisso, porque eu acredito que tudo na vida, né, é gradual. Quando a gente não nasce andando, né? A gente fica no colo por um tempo, depois a gente engatinha, depois a gente anda. Assim é o Evangelho de Cristo, né? A gente vai ver muitas dessas pessoas que têm essas transformações súbita, sem um discipulado, sem como é? Um encontro real com Cristo, apenas por, vamos dizer, o emocionalismo, elas, quando vem a tempestade, elas são a primeira a sair. Quando o pastor que está liderando, né, cai, né, ela é a primeira a sair do evangelho. Não estou falando sair de uma igreja, não, ela abandona Cristo como se Cristo fosse responsável pelo erro dos outros. E não é assim, né? Quando a pessoa está embasada em Cristo, né? A gente vai ver como Simão, apesar de Jesus, né? Ele ter sido crucificado, ter sido morto, a ideologia que ele tinha, né? De Jesus o Rei, ele não abandona Cristo. A gente vai ver no próximo estudo Judas Iscariote. Ele tem uma ideologia, como aquela ideologia, né? Cai por terra, ele faz tudo ao contrário do que Jesus ensinou. Então, as pessoas quando conhecem a Cristo, têm esse encontro com Cristo, nada abala a sua fé, né? Pode ser, né, que a gente fique. Quem não ficou ainda já triste? Já ficamos tristes, já ficamos magoados. Já... Mas no mundo também, quando a gente era do mundo, a gente também já foi traído. A gente também já foi magoado, a gente também já foi entristecido, a gente já se abateu. Mas a gente continuava no mundo. Agora, quando a gente é da igreja, algo acontece, né? A gente quer sair, né? Quer abandonar Jesus. Não estou falando em sair de uma igreja, estou falando em abandonar Jesus. E é esse encontro, a falta desse encontro, que eu venho falar, né? Que Simão ele vem martelar hoje na nossa mente, né? Você está indo na igreja por Cristo ou pelo um pastor? Você está indo na igreja, né? Pelo irmãozinho ou por Cristo? A sua fé é firmada em quem te dá a paz do Senhor, sua fé está firmada, né? Naquilo que Cristo, nas promessas, né, de Cristo sobre a sua vida. Muitas vezes a gente a abandona, né? A igreja, a fé. Uma vez, o Cristo colocou uma vez, né, algo na minha mente. Ele disse assim: muitas vezes a gente está trabalhando, né? Vou dar um exemplo de um pet shop. A gente está trabalhando num pet shop, a gente e uma outra pessoa. E quando aquela outra pessoa, né, ela pisa na bola com a gente continua trabalhando. Por que a gente continua trabalhando? Porque a gente trabalha para no final do mês receber um salário. E muitas vezes, dentro da igreja, quando alguém, né, nos magoa, a gente abandona tudo, né, e esquece das promessas que a gente vai ter, né, que Deus prometeu sobre a nossa vida, principalmente a salvação, né? A gente abandona tudo e esquece até a salvação, que é prometida na palavra de Deus. Então, no trabalho a gente não larga, mas a nossa fé, a nossa salvação, a gente abandona. Então, a gente começa a perceber, né, que são dois pesos, duas medidas.
Cristo não é assim, dois pesos e duas medidas. Aonde Simão aparece na Bíblia, né? Ele não, ele aparece apenas na lista de discípulos, né? A gente vai ver a lista e ele lá aparece em Mateus 10:4, Simão Zelote, em Marcos 3:18, Lucas 6:15 e em Atos 1:13. Mas nenhuma fala de Simão, né, é registrada na Bíblia. O silêncio, a Bíblia não resiste a uma palavra de Simão. Mesmo assim, Jesus escolheu. Isso nos lembra que Deus valoriza a fidelidade, não a visibilidade, né? Como eu falei até na aula passada, né? Que a Bíblia é cristocêntrica, tudo volta em torno de Cristo. Então eu não sei como é que o Simão e muitos outros discípulos que a Bíblia não registra nenhuma fala, o que eles fizeram, mas eu acredito que eles não foram homens que eram peso para Cristo. Eu acredito que eles contribuíram no Evangelho de Cristo. Tanto contribuíram que eles fizeram parte dos 12, né? E por que a Bíblia não faz esse registro? A Bíblia é cristocêntrica. O nosso alvo está em Cristo, não está nos discípulos. Ali ele fala, né, dos 12 que foram chamados, mas não vai relatar, né, a vida de cada um, né, onde eles nasceram, como que eles morreram, o que eles fizeram, nada disso, né, porque a gente precisa entender, né, a olhar para o alvo que é Cristo. A gente não pode desviar o nosso alvo que é Cristo. Na tradição, né, na tradição cristã, acredita-se que Simão evangelizou na Pérsia, Egito, Mesopotâmia e na Armênia. A maioria das tradições afirma que ele morreu como Marte, mas não há uma confirmação exata sobre isso, né? Jesus transforma em ideologias, como era a ideologia dos zelotes, em uma missão. O reino de Deus está acima de políticas, né? Podemos ter opiniões e identidades, né, diferentes de cada um dos nossos irmãos, né, em Cristo, assim como Mateus e Simão. Um era acrobador, o outro era zelote, os dois eram, né? E eles se tornaram irmãos em Cristo Jesus. A fidelidade vale mais que a fama. Agora vamos lá falar em Matias. Onde está registrado Matias? Matias, ele está registrado em Atos 1, né? E eu quero frisar esse versículo que diz assim: portanto, é necessário que se escolha um dos homens que tiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João até o dia que Jesus foi levado dentre as alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da ressurreição. Então indicaram dois nomes, José, chamado de Barsabás, e também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram ao Senhor e disseram: Tu conheces o coração de todos, mostra qual dos dois devemos escolher para assumir o ministério apostólico que Judas abandonou. E indo para o lugar que era devido, então tiraram a sorte. Uma das coisas que eu quero deixar claro na Bíblia, essa é a última vez, né, que se fala em tirar a sorte. Por quê? Porque depois há o Pentecoste e quem começa a dirigir esses homens é o Espírito Santo de Deus, assim como, né, na minha vida e na sua vida. Então, essa questão de tirar a sorte, a gente vai ver a última vez, né, registrado na Bíblia em Atos, né, 25. E aí a gente vai ver, né? Depois que Judas morre, abandona, né? Ele vai trair, abandona o evangelho após a sua morte. Eles disseram que é necessário, né? Então, por que essa necessidade? Será que eles não poderiam viver com 11 discípulos, né?
Não, eles queriam manter o legado de Jesus. O legado era que haviam 12 discípulos. A gente vai ver, junto dessa fala, né, que ele diz assim, ó, alguém que viveu com o Senhor Jesus entre nós, desde o seu batismo até quando ele foi levado às alturas. Então, havia outros seguidores, havia outros discípulos que não faziam parte dos 12, mas que estavam ao redor aprendendo, né? E até ensinando às outras pessoas, e eles escolhem, né? Eles levantam dois homens. Um, ele vai falar de José, o justo, né? E o outro, ele vai falar de Matias. Então, ele caracteriza um homem de José, o justo. Há uma característica desse homem e Matias, né? Eles só apenas colocam Matias, né? Então, mas só que eles terminam essa oração dizendo assim: Senhor, tu conhece o coração. Porque muitas vezes a gente se impressiona, né, com aquilo que o homem ele vem falando. José, o justo, né? A gente vem falar de João, como é? O evangelista, Beltrano, o sapatinho de fogo, fulano de tal, labareda. Então a gente se impressiona muito com essas conotações e não faz a oração como eles fizeram, né? Senhor, tu conhece o coração de todos. Mostra-nos qual dos dois devem ser escolhidos. A gente se impressiona muito, né, com essas conotações e esquece, né, de colocar Jesus em primeiro lugar. A gente faz congressos, aniversários, chá de mulheres, né, encontro de varões, com, com essas denominações, né, que muitas vezes estão muito longe. Não estou falando aqui de José o Justo, não. Eu estou falando, né, de uma realidade que a gente vive hoje, que estão muito longe, né, do coração de Deus. Estão muito longe. São pessoas que para elas ministrarem uma igreja, elas precisam de cachê, elas precisam, né, que tenha pelo menos 50 membros, né, para ouvir ela falar. Elas precisam que tenha uma sala específica para ela ficar até a hora do culto, né, dela ministrar. Elas precisam de tantas coisas, né? E muitas vezes elas estão longe, muito longe, né, daquilo que Deus ele tem nos ensinado aqui na Bíblia. Eu não estou falando, como eu falei, não estou falando de José o Justo, mas eu estou falando de algo, né, que ele vem impregnando no Evangelho, né, desses pseudos nomes que vêm sendo colocados, né, e a gente, né, o profeta da revelação, esse profeta, ele fala CPF, RG, e aí a gente está transformando o evangelho em algo, né, que a gente pode dizer astrológico, né? A gente está usando de adivinhação dentro do evangelho, onde a gente vai ver que depois de Pentecoste, ou seja, de Pentecoste até hoje, quem nos conduz é o Espírito Santo de Deus. A última vez que foi falado de sorte dentro do evangelho de Cristo está aqui. Então, é um estudo, Matias, é um estudo que a gente precisa colocar no nosso coração, na nossa mente, né? E muitas vezes a gente passa despercebido sobre Matias porque a gente acha que isso é mais um escolhido. Não, não é mais um escolhido, né? Existe algo muito forte sobre a escolha de Matias. Primeiro, porque Matias ele estava junto de Cristo.
ele estava desde o seu batismo até sua ressurreição. Então a gente começa a entender uma coisa: existia pessoas que realmente queriam estar com Jesus, né? É, poderia ser que, diante da sua crucificação, né, Matias tenha agido como um dos 12, ter caído fora, né? Mas a gente vai ver que ele continuou firme. Tanto é que a sua fidelidade faz com que ele seja um dos escolhidos, né? O seu nome significa presente de Deus, né? É, vamos lá. O requisito para substituir Judas. Pedro estabeleceu critérios, né? Que tem acompanhado, como eu falei, acompanhado o batismo, presenciado a ressurreição, ser testemunha fiel. Então, Matias, ele foi um discípulo que foram lançados e depois lançado à sorte. E a sorte caiu sobre Matias. É, essa, né, essa sorte foi aprovada por Deus, ele foi realmente escolhido por Deus. Lucas registra o fato sem qualquer crítica e passa a ser ele passa a ser um dos 12, né? Se Lucas, né, ele vive algum tempo com Pedro, né? Ele passa algum tempo tanto com Pedro quanto com Paulo. E se no seu registro, né, se na hora dele projetar o registro dele houvesse algo que abominasse Matias, talvez, né, os 11 discípulos fizessem essa crítica, talvez Mateus, né, que é aquele discípulo que vivenciou também com Cristo, que ele, né, também faz o evangelho, também criticasse Lucas. Mas não houve uma crítica, houve uma aceitação de Matias, né, sendo considerado um dos 12. Alguns acreditam que, na verdade, Paulo seria o verdadeiro discípulo, né, que substituiu Judas. Só que a gente vai entender uma coisa: Paulo, o requisito, né, ele não compõe o requisito, né, que Pedro estipula, que esteve junto com Jesus desde o seu batismo até sua ressurreição. Ele não teve. Paulo, ele era apóstolo dos gentios. São duas coisas, né, que, vamos dizer assim, totalmente diferentes. Os apóstolos, né, Pedro, ele discipulava, ele era apóstolo dos judeus. E Paulo, ele acreditava em Cristo, ele também falava sobre a palavra de Cristo, só que ele discipulava, ele evangelizava os gentios, né? Matias, ele é só relatado em Atos 1, como a gente viu, 21, do 15, na verdade, ao 15 ao 21. Então, essas são as principais, né, características desses dois discípulos. Simão, qual a diferença deles dois? Simão foi escolhido diretamente por Jesus. Matias foi escolhido após a ascensão de Cristo, né, depois que ele subiu. Simão era um ex-zelote ligado ao movimento político. Matias, um discípulo fiel desde o início. Tanto um quanto o outro, quanto Simão e Matias são poucos mencionados. Os seus registros são poucas falas, né, citações na Bíblia, né? E os dois são transformados e se mantêm em perseverança, né? Então, eu queria, né, que a gente levasse hoje ao nosso coração exatamente essa palavra. Simão nos ensina que Jesus transforma uma convicção e uma missão. Matias nos ensina que Deus honra quem permanece fiel. O reino de Deus não vence quem aparece mais, mas quem permanece até o fim. Talvez você esteja imaginando, pensando, né?
Quanto tempo que eu tô na igreja, parece que o pastor não me reconhece. Parece que ninguém, né, se lembra de mim. Vai ter uma festa e eu não sou, vai ter um congresso e nem meu nome, né, é requisitado, é falado ou apontado. Posso te dizer hoje, sem sombra de dúvida, falando desses dois homens, principalmente Matias, né? Você não precisa que o homem te veja, você precisa que Jesus te veja. Você precisa permanecer fiel, apesar do teu nome nunca ter sido apontado, requisitado, né? Ou ser pelo menos chamado. Porque assim como aconteceu com Matias, né? Acontece na minha vida e com você, que te cobre de honra, né? Basta permanecer fiel. Não se preocupe em quem não reconhece teu nome, em quem não vai apontar o seu nome, porque uma hora, assim como aconteceu com Matias, vai chegar. E eu quero também te trazer sobre o Zelote, né? Sobre Simão o Zelote. Quando a gente começa a ver que o Simão ele tinha convicções, né, enraizadas no seu ser e ele abandona tudo por Cristo, eu vou te fazer uma pergunta. O que te falta para abandonar tudo e seguir a Jesus? Muitas vezes a gente está há 20 anos dentro de uma igreja, dentro do Evangelho, e a gente ainda não tirou nossas convicções. A gente ainda não tirou o nosso eu para que possa ser preenchido por Cristo. Então eu te trago essa palavra hoje, esse estudo hoje, para a gente, né? Como eu posso dizer? Para a gente ter essa mudança de vida, né? Não escutar só essa palavra como esse estudo, né? Como se fosse mais um estudo, mas para a gente escutar esse estudo como uma verdadeira mudança de vida. Porque se Jesus mudou Mateus, se Jesus mudou Simão, por que ele não muda a mim? Né? Aí você está pensando assim, talvez não seja a mim que ele mude, mas a minha família. Mas antes dele mudar a sua família, ele precisa mudar você. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te peço hoje por cada pessoa que está ouvindo esse estudo. Senhor, muda a mente, muda o coração. Senhor, meu Pai, que muitas vezes a palavra, Senhor, meu Pai, essa falta de amor próprio acaba diminuindo a nós mesmos. Senhor, meu Pai, as palavras malditas, Senhor, meu Pai, as muitas vezes o jogar de lado nos diminui. Senhor, meu Pai, mas eu te peço nessa hora, fortalece nossa fé. Fortalece, Senhor, meu Pai, as nossas convicções em Cristo Jesus. Senhor, meu Pai, nos coloca, Senhor, meu Pai, no centro da tua vontade. É isso que eu te peço e desde já agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém.